Pessoal, bom dia. Então, hoje, como vocês leram lá no e-mail, a gente vai começar a falar um pouquinho de equação, tá? Então, vamos tentar me acompanhar direitinho, tá? Equação significa igualdade, ou seja, uma coisa igual a outra coisa. Exemplo. X menos 1 é igual a zero. Isso é uma equação, ou seja, que número menos 1 dá zero. Ora, você sabe que o número que você tem que pôr no lugar do x para somar com 1 e dar zero, só existe um, que é o número 1, porque 1 menos 1 dá zero. Então, x igual a 1 é a solução desta equação. E a palavra solução, quando a gente fala de equação, tem um sinônimo muito usado, que é muito importante, a gente vai usá-lo direto. Raiz, que é um i. Raiz. Então, em vez de falar a palavra solução, eu vou usar a palavra raiz, porque é a palavra mais técnica, né? Então, é um número que somado com menos 1 dá zero, tá? Ok, então isso chama equação. Então, vou pôr aqui alguns exemplos. 2x mais 3 igual a zero. Você resolve essa equação. Outro exemplo. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Também chama equação. Mas esta equação e esta equação é um pouquinho diferente, porque olha só, deixa eu trocar de cor para você enxergar. Nota que nessa o x está elevado à primeira. E nessa eu tenho x à primeira, mas também tenho x ao quadrado. Então esta também é uma equação, porém essa equação a gente chama esta aqui do primeiro grau, porque o x está elevado à primeira. E essa aqui a gente chama do segundo grau, porque eu tenho x elevado ao quadrado. Tá? Então, são dois tipos de equação, uma de primeiro grau e outra de segundo grau. Tá? Estas de primeiro grau a gente sabe fazer, não é difícil de fazer, a gente já fez algumas, aqueles probleminhas, vocês sempre resolveram uma equação. Ao passo que esta do segundo grau é mais difícil. É mais difícil, levantar aqui um pouquinho o papel, é mais difícil porque é difícil a gente de cabeça falar que x será que eu ponho aqui que dá zero. Eu também não sei. Então, essas equações do segundo grau, existe um método que vocês já devem ter ouvido, a tia já deve ter falado, é o método de Bhaskara. Então, o método de Bhaskara é para a equação do segundo grau, só para ela. Não é para primeiro, não é Bhaskara. Ele é só para segundo. Para terceiro grau, que eu vou falar depois, também é outro método. Mas, segundo Bhaskara, apenas segundo grau. Então, para a gente usar esse método de Bhaskara, que é o nosso assunto agora das próximas aulas, ele tem alguns pressupostos. Primeiro pressuposto. Sempre você fazer com que o segundo membro... O que é segundo membro? Essa coisa que está depois do igual. O segundo membro tem que ser zero. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem bem o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, olha, x2 mais 2x igual a 3. Puxa, desse jeito não dá para eu usar o método de Bhaskara porque tem 3 aqui. Então, você tem que pegar esse 3 e passar para o lado de cá. Ficaria assim, x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Agora sim, igual a zero. Dá para eu usar o método de Bhaskara. Então, esse é o primeiro pressuposto, zero no segundo membro. E o segundo pressuposto é encontrar os
coeficientes. Vamos entender o que é coeficiente. É o número que multiplica o x2, o x e o termo independente. Então, olha, eu vou pegar esta equação de exemplo. A gente chama de coeficiente A. É o número que multiplica o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado está aqui, não tem nenhum número na frente dele, então é 1. Então, A é igual a 1. Por quê? Multiplica o x ao quadrado. O outro coeficiente do Bhaskara é o B. É o cara que multiplica o x. Então, olha, aqui está o x, na frente dele tem o número 2. Então, o B é 2. E o C, a gente chama de termo independente. É aquele cara que não tem x. Então, nota que aqui está o número menos 3. Então, para fazer uma equação usando o método de Bhaskara, você tem que deixar zero e encontrar os coeficientes. Coeficiente A multiplica o x ao quadrado, B multiplica o x e C é quem não multiplica ninguém, é o cara que está sozinho, não tem x. Chama termo independente. Então, gente, esse é o primeiro passo. A primeira coisa é encontrar o ABC. Então, por favor, vocês façam a lista de exercícios que eu vou anexar a este e-mail. São exercícios apenas para achar o A, o B e o C. Depois a gente vai fazer o método propriamente disso. Então, primeiro passo, todo mundo achar o ABC. Então, assiste esse videozinho, faz lá o ABC e eu ponho depois a resposta para você ver se o ABC você achou corretamente e aí a gente vai em frente. Beleza?